gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou Elaine e hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês de um livro super legal. Vai fazer não. Eu vou fazer de novo, daí vocês... Oi pessoal, de novo, eu sou o André, como todos já sabem, né? Como vocês já viram, eu tô aqui praticamente já tomando conta do blog, né? E hoje vou fazer mais uma resenha de um livro que eu li, acabei de ler ontem. Mais um livro do Dan, Um Poema de Guerra, um livro lindo, maravilhoso. E esse não foi o primeiro livro, né, que eu tô lendo do Dan. O primeiro livro que eu li dele é O Mistério de Boa Esperança, tá? Foi uma resenha muito legal, um livro muito bacana também, né? Quem não assistiu ainda a resenha, clica aqui no card em cima pra ver a resenha, tá? Mas esse livro aqui do Dan, até conversei com ele no dia lá do encontro literário, ele até falou pra mim que era uma pegada um pouco diferente, né? Porque o Mistério de Boa Esperança, pra quem não se lembra, é um livro de aventura, né? Os jovens, né? Os 4 jovens que vão lá pra Boa Esperança da Serra, né? Eu até comentei lá na minha resenha que ele é um livro bem assim de férias, bem tranquilo. E esse Um Poema de Guerra, ele já é um livro, vou falar assim, um tanto mais elaborado, mas é uma história mais complexa, né, vamos assim dizer. Mas o que eu achei muito interessante do livro, falando, né, para vocês sinceramente, é assim, falar a verdade, um dos livros mais bonitos que eu já vi de capa, né, capa contra capa aqui. É um livro muito lindo, né, o livro realmente, né? E a história dele, né, é tão bonito quanto o livro, onde ela conta a história do Gustavo e da Júlia. Só que, né, para quem tá esperando, que nem eu vi aqui, o Dan coloca aqui um romance de Dan Folder, quem tá esperando aquele romancinho água com açúcar, né, como alguns dizem, não vai conseguir chegar, não vai conseguir encontrar não, porque é um livro um pouco complexo, porque é um livro que se passa na nossa atualidade. A situação do Brasil, uma situação no livro tá assim caótica, né? Tá pior do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Inclusive alguns dizem que o Dan tem esse lado dele meio de místico, tá prevendo o futuro. Espero que não ainda, pelo amor de Deus, né? Mas o Brasil está sofrendo assim, uma depressão muito grande. Tem racionamento de água, racionamento de energia. Muitas pessoas perdendo emprego, não tem como investir. Então o Brasil realmente está quebrado e está parado, né? E o Gustavo, ele não está diferente da situação do Brasil. Ele é um estudante de jornalismo, né? E onde ele se vê até obrigado a ter que trancar a faculdade, né? Ele faz alguns freelances aí para algumas revistas, né? E ele é obrigado a trancar a faculdade porque realmente ele não consegue mais pagar a mensalidade. E nesse meio tempo ele acaba conhecendo a Júlia, né? Que ela acaba mudando aí para o mesmo prédio que ele. Mas a Júlia, ela não é de São Paulo, ela é do Sul. Na verdade, ela é nascida em São Paulo. Ela nasceu em São Paulo, só que ela foi adotada. Os pais dela colocaram ela para adoção. E os pais delas, adotivos do Rio Grande do Sul, adotou ela. E o padrasto dela é um militar, né? Um homem duro, severo. E inclusive o seu irmão adotivo, o Rodrigo, né? Que é capitão do exército. Onde ele conseguiu esse cargo já, porque o pai dele também é do exército, tal. Ele conseguiu esse cargo mais por indicação do que propriamente por mérito dele. E o Rodrigo, ele tem um problema muito sério, que ele tem uma fixação muito grande pela Júlia. Ele tem uma fixação, inclusive ele chegou a abusar dela sexualmente na adolescência. E a Júlia, ela fica assim muito deprimida porque ela não consegue falar. Ela chegou a comentar com a mãe dela, mas toda vez que ela falava com a mãe dela no assunto, o Rodrigo, as represálias dele era ainda pior. E, inclusive quando ela começou a ter uma certa idade, ele começou até a espancar os namoradinhos dela, não conseguia ter mais vida. Por ela ser adotada, então ela tem esse desejo de voltar a São Paulo para procurar os pais. Ela fala que ela vai estudar, quer arrumar um serviço, mas o principal objetivo dela é se encontrar os pais biológicos e, lógico, né, se ver longe do Rodrigo, né? E ela acaba por coincidência ir morando no mesmo
no mesmo prédio que o Gustavo. Só que a situação no Brasil nesse meio tempo ela vai piorando cada vez mais. Ela piora até porque o presidente, acredita não, é um governo bastante corrupto, né? Tem muita coisa errada, né? Bem do jeitão que a gente já conhece. Qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Só que o governo ele é tão corrupto, vou falar pra vocês, que nem o exército não tá mais apoiando. E é onde, então, cria a força de 4 estados. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado de São Paulo. Onde eles têm de novo essa ideia de separar. Eles querem separar do restante do país. Mais ou menos como foi a Revolução de 32. Né? Até o dia conversando com o Dan, ele falou que se baseou bem nisso. Só que essa é uma história, né, da atualidade. E esses 4 estados eles se reúnem, né, tem até um nome para o país, vai chamar-se Iguaçu. E os demais, só que obviamente os demais estados, né, assim como na Revolução de 32, eles não aceitam de forma nenhuma que eles se separem. Então aí nós já temos o primeiro problema aí dessa guerra, desse momento é o seguinte: de que lado a gente vai acabar ficando? Porque algumas pessoas ainda querem o Brasil unificado, eles acham que o Brasil ele tem que continuar unificado para melhorar, e já algumas pessoas acham que não, que por o Brasil melhorar só vai melhorar quando realmente separar, né? Aí acaba criando aqueles problemas, porque assim, no nosso estado de São Paulo tem muitas pessoas do Nordeste. Então, por exemplo, o que vai fazer com os nordestinos, os mineiros, né? O pessoal do norte? Então eles têm medo, por exemplo, de represálias. Ao dividir, essas pessoas seriam extraditadas à força para os seus estados de origem. Então assim, é um problema muito grande, né? E nesse meio desse VUCA todo, né, desse problema todo, então nós temos o Gustavo e a Júlia. Agora, uma questão interessante que é assim, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu até achei assim que era tipo vamos supor assim, um Romeu e Julieta, alguma coisa nesse sentido. Mas o livro ele vai se agravando a situação do Brasil e vai agravando cada vez mais o comportamento. Porque o que acontece? Como o Gustavo, ele é solteiro, trancou a faculdade, não é casado, né, não tem filho, não tem nenhum vínculo, o que acabou acontecendo na sequência? Como o exército ele não está apoiando o atual governo, então o governo tem medo, na verdade, que ele coloca o exército na rua e o exército dê um golpe militar, o governo ele se vê na obrigação de criar uma guarda nacional. Então ele coloca algumas pessoas que ele confia do exército, somente algumas pessoas, e cria-se essa guarda nacional. E na primeira convocação, quem é convocado? Gustavo, né? O primeiro a ser convocado. Inclusive, né, até alguns amigos deles que já estavam esperando por isso, né, por essa convocação. E ele acaba, não tem muito o que fazer, né, nesse tipo de convocação, e ele está sem dinheiro, sem emprego, né, porque esse freelance que ele fazia de repórter, algumas revistas também ele precisou parar de fazer esses freelances, porque as pessoas só poderiam contratar registrado. Então a situação do Brasil foi se agravando. E o que acontece, né, por outro lado, é que a Júlia, até por esse lado dela querer, ela já veio para São Paulo atrás dos pais dela biológicos, mas um tanto também para ela se ver independente. Então ela se vê muito bem tocada com um lado rebelde, né? Foi uma coisa natural. Mas eu estava lendo, eu falei, ela vai querer se identificar até por esse lado dela também, né, mais do que a independência dos 4 estados, né, eu vejo que ela estava procurando a independência dela própria. E ela acaba entrando para o lado rebelde. Não só apoiando, mas sim entrando na milícia do lado rebelde. Então aí nós temos um grande problema, né? Nós temos o Gustavo, que é da Guarda Nacional, né, que está se apaixonando cada vez mais pela Júlia, e a Júlia, que é do lado rebelde. E o romance dos dois não tem como. O Gustavo ele começa a ficar cada vez mais. A primeira apresentação dele, ele precisou ficar um mês recebendo estratégia, tudo no exército. Então, assim, cada vez mais que ele ficava no exército, mais ele tinha saudade dela, né? E o interessante, né, que o Dan coloca é que a Júlia, ela não era aquela moça linda, maravilhosa que de parar o trânsito. Ela era uma moça bonita, sim,
Porém, né, ela não é uma moça assim tão atraente quanto, por exemplo, a Rafaela, que é uma amiga do Gustavo, que é linda, maravilhosa e é assim apaixonadamente apaixonada por Gustavo. Só que o Gustavo só vê nela, né, o carinho do irmão, a amizade do irmão, né? E o Gustavo até um momento ele até tenta assim, né, gostar da Rafa, mas não tem jeito, porque o amor dele realmente é um amor para a Júlia. Cada vez mais ele não vê a hora de chegar, né, para ver ela. Até que chega um momento, né, onde ele não consegue mais resistir isso e ele acaba se declarando para ela, e ela também já está perdidamente apaixonada por ele, né, e acaba se entregando a ele. Porém, né, aí nós temos um grande problema, porque os dois, nesse certo momento, eles já estão engajados, né, um na Guarda Nacional e outro ao lado rebelde. Inclusive os dois têm estratégias diferentes, então eles entram como se fosse no comum acordo de que eles, né, iriam namorar, porém não iriam discutir a situação do país, né? Eles não discutiriam essa situação. E também, mas a maior preocupação deles seria o seguinte, né? O lado da Guarda Nacional, alguém ficar descobrir realmente que ele está namorando uma rebelde, e ela também tenta encobrir o máximo que ela está namorando alguém da Guarda Nacional, porque isso aí poderia ser dito como vazamento de informação, né? Tudo isso vai acontecendo. O problema, né, que como as coisas vão complicando, né, nem sempre as coisas vão para melhor, vai para pior, e foi mesmo, né, onde a Rafaela ela tem tanto ciúme do Gustavo, tem tanto ciúme dele, e ela acaba descobrindo, né, tem essa desconfiança que a Júlia é do lado rebelde, e ela, em auxiliar com um soldado que participa, né, o Vander, que ele é da mesma guarda do Gustavo, eles vão até o capitão do Gustavo para contar que o Gustavo está namorando uma moça do lado rebelde. Porém, para complicar e completar a história, o capitão do Gustavo nada mais é que Rodrigo, que é irmão da Júlia. Então veja, nesse momento do livro é uma complexidade muito grande, né? Porque onde tem vários fatores. Primeiro, o próprio fator do Brasil, a situação que o Brasil vive. O Gustavo, ele está do lado da Guarda Nacional, a Júlia está do lado rebelde, e nesse meio tempo, né, em cima, quem está em cima dos dois é o próprio Rodrigo, né? Que quer acabar com esse romance de qualquer maneira, né? E a situação do Brasil acaba ficando, sai fora do controle, e a guerra realmente estoura, não tem como. E aí aparece uma terceira repartição, que é o pessoal do Sul, e eles fazem atos terroristas em alguns lugares do Brasil, shopping, né? E onde infelizmente acontece muitas mortes. Mas isso tudo só vai adicionar para que realmente a guerra aconteça, e o lado separatista eles vão tentar o máximo, o lado rebelde, né? Eles vão exigir para o governo se entregue, e é lógico que o governo não vai se entregar de mão banana. Então, assim, pessoal, esse livro, né, o Dan realmente ele se superou, assim, uma trama que ele fez muito assim complexa, e eu tô até conversando com as meninas do blog, que inclusive eu não vou tomar o blog não, tá, pessoal, é brincadeira, tá, né, vontade tem, pensando que esse lado aqui, né, desse livro, fazendo um livro de guerra, de separação, talvez, né, eu crie o próprio blog, mas isso aí vai ser um assunto para outro vídeo, né, vamos separar um pouquinho aqui, mas tá bom, por enquanto já que tá. Mas assim, até conversando com as meninas do blog, ele coloca é muito interessante o desfecho do livro, né? Porque o Brasil ele tá lesado de todos os sentidos, né? Em um momento de guerra, né, é uma reflexão que ele coloca até assim no livro. Não sei quem ganha, não sei quem perde, né? Talvez alguns ganhem, talvez alguns perdem, talvez todos percam, né? A guerra, infelizmente, não tem muito sentido, né? Até conforme ela vai avançando, menos sentido às vezes ela tem, né? Então eu acho essa mensagem que o Dan coloca no livro, acho que é maravilhoso. Então, pessoal, não percam tempo, né? Quem ainda não adquiriu,
né, o livro Um Poema de Guerra. E é um poema de guerra, né, não posso deixar passar, porque o Gustavo ele gosta demais. O Gustavo ele tem duas paixões. Primeiro a Maria. Até a Júlia, quando ela viu, falou: mas você tem uma namorada? Não, é uma guitarra, né? Ele adora tocar guitarra, né? Uma Fender que ele ganhou do pai dele. E o pai dele depois veio a óbito, então ele tem adoração pela guitarra dele e os poemas, né? Ele gosta muito de escrever poemas. Inclusive no meio do livro nós temos vários poemas, né? Que ele vai citando. Ele até fala, ele não gosta de seguir uma rima, uma métrica, né? Graças a Deus, porque eu sinceramente não gosto muito desses poemas muito certinho, gosto desses poemas realmente mais solto. Então o Gustavo ele vai fazendo esses poemas e um pouco para cada questão, né? Conforme está uma situação, ele vai fazendo aqueles poemas. Ele faz poema para Júlia, ele faz poema na guerra, ele faz poema para tudo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso blog. Nosso blog já tá ficando cada vez mais íntimo, né? Não se esqueça de se inscrever no blog e ative um sininho, né, para você estar recebendo aí os próximos vídeos, que com certeza, né, vamos ter mais vídeos. Vão ver eu mais um pouquinho. Né? Estarei presente assim que puder, espero que seja sempre, né? Até que as meninas realmente me expulsem do blog, eu vou estar por aqui. Tá bom, galera? Até mais, abraço!